Bom dia, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do seu, do nosso canal do Laranja. E caiu! Luiz Ubeldia não é mais treinador do Fluminense. O Fluminense anunciou agora na manhã desta quinta-feira o desligamento do treinador argentino. E o primeiro pensamento que vem à nossa mente é o seguinte: foi tarde. Luiz Ubeldia deveria ter sido demitido antes dessa data aqui. Por quê? Porque tá todo mundo olhando pro desempenho do Fluminense dentro de campo já há algum tempo e tava todo mundo vendo que o trabalho tinha acabado. O trabalho do Luiz Ubeldia ruiu. E a diretoria do Fluminense ficou empurrando com a barriga e postergando algo que era inevitável. Quando o trabalho acaba, quando o ciclo está no fim, não tem volta, não tem escapatória. E foi o que aconteceu com o Luiz Ubeldia. A gente vê aqui os resultados dos últimos meses. É um aproveitamento muito ruim, gente. Desde maio, só para vocês terem uma noção, desde maio, o Fluminense disputou 15 partidas, tá? 15 partidas. Com 4 vitórias, 3 derrotas e 8 empates. Viramos, de fato, o empatanense. Então, é um aproveitamento muito ruim, fomentado por um desempenho absolutamente patético dentro de campo. Nós olhamos para a partida que o Fluminense fez contra o Independente Rivadavia na última terça-feira, é desempenho de time de Série B. É uma coisa horrível. E aí a gente olha para as decisões que foram tomadas pelo Luiz Ubeldia antes da partida, a gente vê que são decisões de um treinador que tá perdido, bicho. De um treinador que já não sabe mais o que fazer. O Ubeldia, na última partida, entrou com 3 volantes para enfrentar o Independente Rivadavia em casa. Um adversário que nós já sabíamos que viria fechado para sair no contra-ataque. Como é que você espera arrumar espaço dentro do bloco defensivo desse adversário sem um jogador minimamente criativo? Você não vai conseguir. Você não vai conseguir. Então, as decisões... Eu tô falando desse jogo especificamente, tô falando da escalação, porque foi o último jogo, né? Mas a gente pode pegar aí várias partidas em que o Ubeldia passou a tomar decisões que não faziam sentido. Eu falei sobre isso aqui no vídeo pós-jogo. As decisões do treinador, de um treinador de clube de Série A, precisam fazer sentido. Às vezes eu não vou concordar, você não vai concordar, tudo bem. Mas se fizer sentido, a gente entende. Beleza, eu não concordo, mas faz sentido. Agora, o Ubeldia, nas escalações, nas mexidas, ele mostrou que estava completamente perdido. E aí não tem jeito, meus amigos. Não tem jeito. O destino do Ubeldia no Fluminense, ele tinha que terminar assim. Né? E vou falar uma coisa pra vocês. Eu errei, tá? Eu errei. Porque como princípio, a minha tendência é sempre advogar para que o treinador tenha tempo para trabalhar e dar a volta por cima diante de momentos difíceis, sabe? A minha tendência é sempre advogar pela manutenção do trabalho do treinador. Principalmente quando esse treinador já mostrou um bom trabalho, já mostrou que gosta de trabalhar, já mostrou que pode fazer o time jogar futebol. E era o caso do Ubeldia. O Ubeldia, em 2025, quando ele chega ao clube, ele mostra, né, desde o início, primeiro, que era um cara muito trabalhador, muito comprometido com o projeto do Fluminense. É um cara que consegue fazer o Fluminense ser competitivo, né? No final de 2025 a gente via um Fluminense muito competitivo, um Fluminense muito intenso, né? Um Fluminense que queria muito. E isso fez com que a gente conseguisse aquela arrancada que culminou na classificação para a Copa Libertadores de 2026. O Fluminense consegue uma boa arrancada e termina ali na 5ª posição
do Campeonato Brasileiro. O Fluminense consegue a classificação para a Libertadores desse ano através do trabalho do Luiz Beldia. Então, olhando para isso e olhando para o início de 2026, quando o Fluminense também praticou um bom futebol, a gente vai lembrar aqui, nós ligávamos nesses programas esportivos e todos esses comentaristas, né, que têm uma má vontade absurda com o Fluminense, todos eles falavam, o Fluminense hoje pratica o melhor futebol do Brasil. E era verdade, o Fluminense faz um início de ano muito bom. Então eu olhava pro final de 2025 e pro início de 2026 e falava, poxa, a gente vive um momento difícil, mas o Zubeldia já fez esse time jogar bola, e por conta disso eu tenho a esperança de que a gente dará a volta por cima, eu tenho a esperança de que nós superaremos esse momento de adversidade. Esse era o meu pensamento, então eu segurei. Então não tem como eu chegar pra vocês aqui, né, e adotar uma postura diferente. Eu errei. E aí eu falei pra vocês, até de aspectos positivos do trabalho do Luiz Beldia, né, em 2025, em 2026, mas é óbvio que nem tudo foram rosas, né? Aliás, até por isso o Luiz Beldia tá indo embora. Então, assim, já em 2025 a gente teve uma eliminação que doeu muito, ali contra o Vasco, na semifinal da Copa do Brasil. E nesse ano, o Fluminense perde o Campeonato Carioca pro Flamengo, também na final, e novamente o Fluminense é eliminado pro Vasco na Copa do Brasil. E além disso, né, pessoal? Além disso, o Fluminense quase fica de fora das oitavas de final da Copa Libertadores. A gente tem que lembrar aqui que o Fluminense, por muito pouco, não caiu na Copa Libertadores em um grupo extremamente acessível. O grupo do Fluminense era um grupo fácil. O Fluminense termina a fase de grupos com metade dos pontos do líder, que foi o Independiente Rivadavia. O Independiente Rivadavia termina com 16, o Fluminense termina com 8. E enfrentando muita dificuldade para jogar contra a Bolívar, para jogar contra a Laguaira. Contra o Independiente Rivadavia nem se fala. Mas aí de fato já é um bom time, né? Então, quando a gente olha para o trabalho do Zubeldia, a gente tem bons momentos, mas a gente tem também muitos momentos ruins. Aliás, outra coisa que a gente precisa falar sobre o Zubeldia é em relação à utilização da base. Ou melhor, em relação à não utilização da base, né? Foi algo que incomodou muito a torcida do Fluminense. E não deveria ser tratado como uma novidade. Afinal, o Zubeldia recebeu essa mesma crítica quando treinou o São Paulo. Então a gente espera que o próximo treinador do Fluminense não seja alérgico à base, né? Que os nossos jogadores de Xerém sejam utilizados, né? Que o Fidelis tenha algum tipo de oportunidade, né? Que o Riquelme não seja limado do processo, principalmente diante do péssimo momento dos nossos pontas. Enfim, é o que a gente espera daqui pra frente. Portanto, meus amigos, a demissão do Zubeldia foi tardia, mas foi justa. Foi justa. O próprio Zubeldia, ele deve olhar pro desempenho dele hoje, né, pro desempenho do time, e fazendo uma autocrítica ali, ele sabe que o trabalho acabou. E aí agora a gente vai ter acesso àquela resposta que todos nós gostaríamos de ter, né? A gente vem fazendo a seguinte pergunta: o que aconteceu com o Fluminense? Por que o Fluminense parou de jogar bola? Por que tem gente ali dentro que caiu muito de rendimento? Por que tem gente que hoje não é sombra do jogador que foi, por exemplo, no início do ano? O que aconteceu? Será que eles não acreditam mais no trabalho do Zubeldia? Será que eles tiveram algum problema com o treinador argentino? Será que o problema é físico e aí acaba impactando na questão técnica? O que está acontecendo? É essa pergunta que a gente vem fazendo aqui praticamente todos os dias. O que está acontecendo? E aí eu vejo muita gente falando que o problema é com o Zubeldia. Os jogadores
provavelmente tiveram algum problema ali com o Zubeldia e não estão correndo mais pelo treinador, estão querendo derrubar o treinador. Essa é a teoria de muita gente. E agora, a partir de agora, a gente vai entender. Se esses caras voltarem a jogar bola do dia pra noite, vai ficar muito claro. Vai ficar muito claro. Agora, se a gente seguir com esse desempenho, aí a história é outra. E nós precisaremos arrumar uma solução para dar a volta por cima nesse caos. Vai ficar muito claro, pessoal. Vai ficar muito claro. E aí eu até pergunto a vocês aqui, o que vocês acham que aconteceu? Aliás, é provável que a gente saiba, tá? Porque geralmente quando o treinador sai, as histórias começam a pipocar. Foi assim com o Renato, foi assim com o Mano. Então provavelmente a gente vai saber o que aconteceu, a gente vai ouvir as histórias, né? Mas antes disso, eu quero saber aqui de vocês o seguinte. O que vocês acham que aconteceu? Por que o trabalho desandou? Vocês acham que ele teve problema com o elenco? Com as lideranças do elenco? Vocês acham que os caras simplesmente passaram a não acreditar mais no trabalho do Zubeldia? Ou vocês acham que não tem nada a ver? Que foi um processo ali natural, acontece. Os jogadores também estão muito mal. Como é que vocês enxergam essa situação? Coloque nos comentários. Vamos resenhar em alto nível, do jeito que a gente gosta. Pra terminar, pessoal, o Marcão assume agora o time do Fluminense e fica a pergunta, se o Fluminense for atrás de um outro treinador, quem será esse treinador? Quando vocês olham pro mercado, vocês conseguem enxergar um nome óbvio para assumir o comando técnico do Fluminense? Existe alguém que vocês olhem e que vocês banquem que pode ser um bom nome pro Fluminense? Eu tô falando aqui de um nome acessível, tá, pessoal? Não adianta chegar e botar nos comentários Pepe Guardiola. Por favor, né? Não vai adiantar. Alguns vão falar Galhardo, né? Mas o Galhardo ganha, sei lá, 2 milhões, 3 milhões por mês. Fica difícil também. Porque esse vai ser um grande desafio do Fluminense agora, né? Achar esse novo treinador. Então coloquem nos comentários também quem vocês acham que pode ser um bom treinador para a equipe do Fluminense. Eu, sinceramente, agora tenho dificuldade para achar um nome. Depois desse vídeo, vou começar a dar uma olhada no mercado, vou começar a dar uma olhada para ver quem está disponível, mas a princípio tenho dificuldade aqui para definir um nome, né? Eu não tô falando de gente empregada não, tá? Ah, tira fulano de... A gente sabe que é muito difícil, tô falando assim, um nome disponível no mercado. Sem ser Guardiola, né? Galhardo, evidentemente. Vamos ver, vamos aguardar aí os próximos capítulos. O fato é que o Fluminense precisa ir ao mercado para contratar um novo treinador, né? E a gente espera, se o problema realmente for com o Zubeldia, a gente espera já uma mudança aí de comportamento. 2 jogadores do Fluminense no próximo sábado. Outra coisa, pessoal, assim, a gente geralmente acaba personificando o problema no treinador, né? Sempre que as coisas não vão bem, a gente fala somente do treinador. Mas a diretoria tem responsabilidade, porque foi a diretoria que montou esse elenco. E os jogadores dentro de campo também têm responsabilidade. Porque quando um jogador do Fluminense não consegue dominar uma bola, a culpa não é do Zubeldia. Quando o jogador do Fluminense não consegue acertar o gol, nem quando ele está dentro da pequena área, e vocês sabem de que eu tô falando, aí a culpa também não é do Zubeldia. Então, os jogadores do Fluminense precisam ser responsabilizados pelo momento, e eles precisam dar uma resposta. Porque o que a gente tem visto em campo é absolutamente ridículo. Então que esses caras voltem a jogar bola, que esses caras voltem a conseguir finalizar uma bola no gol, que esses caras voltem a representar as cores do Fluminense de forma digna, tá? É isso que a gente espera. Beleza, pessoal? Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo. Inscreva-se no canal, deixa o like no vídeo e ative o sininho das notificações para ficar ligado em tudo que rola por aqui. Beleza, galera? Tamo junto, saudações tricolores. Até a próxima. Valeu!